Uma ótima quinta-feira, meu povo. Estamos juntos mais um dia aqui no programa A Voz da População. E é um prazer estar com vocês. Hoje é quinta-feira e a gente já vai começando o programa e com muita notícia, né, que é importante. Muita notícia. Agora a gente vai mostrar um flagrante de execução. Segurança de uma casa de shows em Itanhaém foi brutalmente assassinado. Ele levou 5 tiros. Imagens do circuito de monitoramento do local registrou o exato momento em que um rapaz aparece e inicia uma discussão. E na sequência atira contra o segurança que cai. Uma outra pessoa também foi atingida, mas ela foi atingida no pé. Foi uma correria só, né? Todo mundo sai correndo, até porque é uma casa de show. Claro. Dá uma olhada nas imagens, a gente não mostra as imagens por inteiro, até porque não é pertinente, mas é uma correria só, claro, né? Até porque a casa está lotada, eu não sei nem como é que entrou com essa arma. E o atirador foge em um carro, mas foi encontrado pela Guarda Municipal e o mais importante de tudo são as imagens que não mentem. A arma do crime foi apreendida. Agora a polícia busca saber mais detalhes desse homicídio. Se o autor e a vítima se conheciam. Qual foi o motivo da discussão? São algumas perguntas que precisam ser respondidas no inquérito policial. Isso aconteceu na cidade de Itanhaém, no litoral paulista. Mas com certeza poderia ter acontecido na sua cidade. As pessoas que usam a arma para o mal e umas usam para o bem, né? Porque para você ter o porte da arma, você passa por diversos psicólogos, pela Polícia Federal. É muito difícil ter uma arma de fogo. Então, realmente, quando a pessoa tem arma de fogo, ela passa por uma série de responsabilidades. A burocracia do Brasil é muito diferente de vários outros países. E é muito importante, por exemplo, e eu falo, o cidadão de bem, ele quer ter o porte de arma em casa para defender a sua família, é algo diferente. Agora, quando uma pessoa pega um porte de arma e a gente nem sabe se esse rapaz aí tinha o porte da arma, se é o criminoso. Então tem uma série de esclarecimentos ainda que a polícia vai fazer, mas com certeza esse rapaz não deveria ter o porte de arma, porque é um maluco. O cara que saca uma arma dessa num show, em plena discussãozinha, e aí, numa discussão... Ele nem deveria estar armado, né? Numa casa de show onde é que tem bebida, é brincadeira. Bom, agora a gente vai com informação aqui do nosso estado de São Paulo com o Giro Cidade. Eu acho que deve ser o Fabrício Fernandes, é o Bruno Calegari, eu não sei. Vamos ver quem vai trazer a notícia. Se é mais do Ribeirão Preto ou se é mais de Campinas. Solta aí. Estou chegando aqui para mais um Giro Cidade, trazendo as principais informações e ocorrências policiais da nossa região. Nós temos imagens aí da Operação Impacto, realizada pela polícia, onde mais uma pessoa foi presa por tráfico de drogas, viu? O caso aconteceu aí na rodovia Cândido Portinari, em Brodowski. A Polícia Militar Rodoviária realizava ali o seu patrulhamento durante a Operação Impacto e abordaram um veículo Fox branco, viu? Durante a abordagem, eles perceberam ali que o condutor estava um pouco nervoso, né, aparentemente, e constantemente perguntando se estava tudo ok, estava tudo certo, se ele já podia ir embora. A polícia, então, suspeitou dessa atitude e começaram a fazer uma vistoria pelo carro. Os PMs, então, encontraram dentro do veículo, no painel do carro, estava ali escondido 11 tijolos de crack e um tijolo de cocaína, além de celulares e uma quantia de R$ 1.300 em dinheiro. Questionado, o homem disse que pegou essa droga em Osasco e entregaria para uma pessoa em Franca, não dizendo saber quem seria a pessoa que teria entregado essa droga para ele, para quem ele destinaria o entorpecente. Disse ainda que pelo transporte receberia a quantia de R$ 1.300. E agora eu venho trazendo imagens de um flagrante, viu, de assalto em um estabelecimento comercial
no centro do município de São Carlos. Você está vendo as imagens aí da câmera de monitoramento. Pois bem, o estabelecimento comercial foi invadido, né, na madrugada na rua Padre Teixeira José Bonifácio, que fica no centro de São Carlos. Você vê ali que ele usa, né, uma espécie de ferramenta para arrombar a porta, acabar forçando ali a fechadura. Ele entra no estabelecimento e acabou furtando R$ 200 em dinheiro que estavam no caixa. O alarme acaba disparando e ele então foge, tomando ali um rumo ignorado. A polícia segue investigando o caso e a polícia militar também pede, né, para quem tiver qualquer informação aí deste suspeito, né, da pessoa que que aparece nas imagens aí cometendo este furto no estabelecimento no centro do município de São Carlos, pode fazer denúncia anônima através do 190. E olha, agora é Zap da população. E daqui a pouco tem o doutor Piovesan aqui no nosso programa falando de febre maculosa. O Zap da população, a gente vai contar agora, porque a gente abre o programa para vocês no Zap da população, né? O povo reclama e a gente vai atrás das autoridades. Prefeitos, secretários, solta a vinheta. E esse é o espaço do SBT para vocês. E os moradores do Parque Portugal em Valinhos chamaram a nossa equipe para reclamar dos problemas que tem ali. Falta iluminação e tem buracos na entrada do bairro. Vamos ver os detalhes com Fabrício Fernandes, olha só. Paulo Mansur, estou agora na cidade de Valinhos, aqui às margens da rodovia dos agricultores. Aqui do meu lado fica o bairro Parque Portugal. Os moradores procuraram a gente no Zap da população para fazer uma reclamação de insegurança, tanto no trânsito aqui na rodovia dos agricultores, quanto também na questão da insegurança por conta da falta de iluminação aqui nos pontos de ônibus. Eu estou aqui, qual que é o seu nome? É Caroline. Estou aqui com a Caroline. Você faz faculdade, né? E tem que passar aqui pela rodovia. Isso, eu preciso fazer a travessia na rodovia por volta das 6h15, 6h30, e nesse horário já está tudo bem escuro aqui. Então a gente enfrenta esses dois problemas. O primeiro é que não tem nenhuma sinalização para os carros que estão vindo da Dom Pedro aqui, e o ponto de ônibus que fica desse lado, então eles não conseguem enxergar esse ponto de ônibus. E do outro lado, quando a gente atravessa, a gente enfrenta o problema da iluminação. Então, pelas 6h15 já tá tudo bem escuro, e aí eu fico lá, assim, alguns outros estudantes, a gente fica lá esperando a van e precisa atravessar aqui, e é isso, onde está um ponto e de onde está o outro, a travessia não é direta. Então a gente precisa passar pelo canto da rodovia, quase que na pista já, para até conseguir chegar no pequeno espaço que tem entre uma pista e outra, atravessar mais um pouco, quase que na pista, no canto da rodovia, até chegar no ponto. Então são esses dois problemas que a gente enfrenta todos os dias. Vou demonstrar para vocês a dificuldade que os moradores passam, ó. Ela tem que sair aqui, vem em diagonal para atravessar a estrada, né? Tem que travessia rápida. E que eles colocaram o zigue-zague, ó, tem que vir, passar por aqui e ficar atento. E o detalhe é que ali tem uma curva. Ficar de olho que não vem nenhum carro para poder passar. E correndo, viu, gente? Olha a distância que tem que passar correndo no meio da estrada. E eu uso para faculdade, mas muitos moradores que trabalham no shopping ou trabalham nos outros estabelecimentos pela Dom Pedro também enfrentam isso. E também tem a preocupação dos moradores relacionado à segurança, né? Fica muito perigoso com a relação à segurança por aqui, né? Isso, porque é isso, sim, geralmente horário de pico, então ou o pessoal tá voltando do trabalho e aí aqui tá tudo escuro. Então a gente fica muito à mercê de qualquer tipo de assalto ou qualquer coisa do tipo, e é bem, bem perigoso, assim. Agora é hora de mostrar as fotos de quem mandou aqui o Zap pra gente. Selfie da população. Põe aí a galera tirando foto aqui do lado do Paulo Mansur. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você também pode tirar a foto comigo aqui, hein? Vamos lá para fica pertinho de você. Vamos lá, tira aqui comigo. Zap da população. Tamo junto. É 11 96783 6666. Zap, zap, zap. Agora, continuando aqui,
Tem resposta das autoridades sobre reportagem da cidade de Valinhos. A população reclama de vários problemas, iluminação e uma série de outras coisas. E o Fabrício Fernandes conta pra gente. Olha só. É isso mesmo, Paulo Mansur. Aqui é assim, a gente mostra os problemas e cobramos às autoridades uma resposta para, quem sabe, solucione ou não o que está acontecendo em nossas cidades. Essa reclamação chegou por meio do Zap da população, dos moradores do bairro Parque Portugal, na cidade de Valinhos. A rodovia dos agricultores corta o bairro e é uma reclamação intensa que aconteceu lá. A nossa equipe esteve por lá, mostrou já nessa reportagem. Agora eu venho com as respostas, né, das autoridades. Vale destacar que a rodovia dos agricultores é uma estrada concessionada, uma estrada administrada pela Rota das Bandeiras. Em nota, nossa produção, né, a concessionária informa que desde a inauguração da duplicação, que isso aconteceu em janeiro de 2021, não houve atropelamentos de pedestres nesse trecho da rodovia. Houve uma morte envolvendo apenas um ciclista. Já sobre a implementação não linear de defensa metálica na rodovia, o guarda-reio, que a pessoa tem que andar em zigue-zague, a concessionária explica que esta é uma norma técnica de segurança aprovada pela Artesp. Em nota, a concessionária informa que o trecho também é implantado ali, né, esse guarda-reio, que garante o abrigo seguro de pedestres no canteiro central. A concessionária também informa que reforça a sinalização ali no trecho e também pede para que os motoristas respeitem os limites de velocidade. Como forma de ampliar a segurança dos pedestres, a concessionária desenvolve um projeto de implantação de iluminação nos pontos de ônibus, uma reivindicação, né, destes moradores, porém não informou uma data para que isso saia do papel. A Artesp, a Agência Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo, também respondeu à nossa solicitação e disse, né, que vai verificar as condições de segurança viária nesta rodovia. Então, eu faço mais uma vez o pedido. Você que está acompanhando o programa Voz da População, tem alguma reclamação da sua rua, do seu bairro, da sua cidade? Entre em contato com a gente. Mande agora a sua mensagem para o Zap da População, DDD 11 96783 6666. Mande um vídeo mostrando o que está acontecendo. É importante, quando você for participar, diga também o seu nome e a cidade de onde está falando. Galera, continuando aqui no programa Voz da População, manda opinião pra gente, fala com a gente aqui, é 11 96783 6666. Você fala do seu bairro, da sua cidade, hospital, transporte, tem tanta coisa, rua, tá esburacada, 11 96783 6666. Você falando com a gente vai atrás da prefeitura em cima da sua reclamação. Agora vamos para temas aqui no nosso programa. O setor do agronegócio paulista terminou o mês de abril com um saldo positivo de empregos. O número de admissões superou o de demissões em 3.800 vagas. Olha que beleza. E com isso o agro foi o setor que apresentou o maior crescimento percentual no estoque de empregos em relação a março, 1,1%. Além disso, esse foi o melhor resultado para o mês nos últimos 4 anos. Só para ter uma ideia, em 2022, o saldo de empregos em abril havia sido negativo. O saldo positivo foi puxado, sobretudo, pela cana-de-açúcar e, em seguida, pelas atividades de apoio à agricultura, que apresentam aí a preparação da lavoura. Entre os fatores que ajudam a explicar essa melhoria está a perspectiva de aumento de produção na safra em relação ao período anterior. O alto volume de chuvas também ajudou a impulsionar o café. E eu estou falando todas essas coisas do interior do estado de São Paulo, né? Cana-de-açúcar, enfim, café. E esse ano existe aí também uma previsão na colheita de quase 5 milhões de sacas do produto, uma alta de mais de 9% em relação à safra anterior.
E junto com o governador Tarcísio, é claro que eu estou apoiando o agronegócio no nosso estado de São Paulo, na Lesp. A gente sempre procurando fazer o melhor para levar a comida na mesa do povo brasileiro. Confira agora uma matéria especial que o nosso repórter Bruno Calegari fez no interior do estado de São Paulo. Olha só. Você que acompanha o programa Voz da População, hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério, viu? E que serve como alerta. Dados divulgados aí pelo governo federal mostram que a violência contra a pessoa idosa no município de Campinas aumentou em 24% neste primeiro semestre de 2023, se comparado ao mesmo período do ano passado. Para falar sobre a violência contra a pessoa idosa, eu converso agora com a especialista em direito penal, Thaís Molina Pinheiro. Thaís, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui com a gente, e gostaria de já começar perguntando para você o que é considerado violência contra a pessoa idosa. De acordo com o Estatuto do Idoso, é considerado violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em um lugar público ou privado que lhe cause um dano, um sofrimento físico, psicológico ou até a morte. Então, a violência não é só agredir o idoso. Ela envolve também alguns atos em que o idoso precisa de auxílio e existe uma omissão por quem lhe deveria prestar o apoio. Quais são as penalidades para quem comete a violência contra a pessoa idosa? O abandono de idoso, por exemplo, que é abandonar uma pessoa idosa em um hospital, casa de repouso ou não prover as suas necessidades básicas quando existe uma obrigação legal, tem uma pena de 6 meses a 3 anos e multa. Já o crime de maus tratos, que engloba expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo ele a condições desumanas ou degradantes, pode ter uma pena de até 12 anos quando houver a morte desse idoso. A violência patrimonial também é crime. Quem se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa pode estar sujeito a uma pena de 1 a 4 anos de prisão ou multa. Também é crime induzir uma pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a dar uma procuração para fins de administração dos seus bens. E a pessoa que faz isso pode ser condenada a uma pena de 2 a 4 anos. Além disso, se uma pessoa matar ou atentar contra a vida de um idoso, pode ser excluído da herança. Falando da identificação da pessoa que sofre aí esse tipo de violência, seja ela psicológica, de abandono ou até mesmo violência física, como que a gente consegue identificar um idoso vítima de algum tipo de violência? O idoso que sofre com abandono, muito frequentemente tem perda de peso, higiene precária, ele deixa de frequentar os locais que costumava frequentar, ele abandona suas atividades e aparenta estar sempre sozinho, sem visita da família. Já a violência física pode ser identificada por hematomas ou machucados, armações de óculos quebradas, fraturas frequentes, medo ou respeito exagerado com o cuidador e mudanças de humor ou comportamento que não estejam atreladas a uma doença pré-existente. E fica aqui também o nosso alerta, né, para você que segue acompanhando o programa A Voz da População, registrando qualquer caso de violência, seja ela psicológica, de abandono, maus tratos ou até mesmo violência física contra a pessoa idosa, denuncie. E agora é hora de falar de saúde no programa Voz da População. É a hora do quadro Alô Doutor. Vamos falar com o doutor Luiz Piovesani. Solta a vinheta aí. Doutor Luiz Piovesani, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, todas as quintas-feiras. O prazer é todo meu, nosso deputado aqui, o homem do povo, inclusive assunto interessantíssimo hoje, muito bom. Um grande abraço pessoal de casa também, que sempre nos prestigiando, principalmente a você, Paulo. E vamos falar sobre saúde. É verdade. Hoje a gente vai falar de casos sobre febre maculosa que estão aparecendo em nosso estado de São Paulo e apareceu na nossa querida cidade de Campinas. E é muito importante porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre o tema, né? Eu fico doente, não fico? O que acontece comigo com a febre maculosa? Então, a primeira pergunta, o que é essa febre? Bom, está aí a foto do carrapato, é um bichinho estranho, mas ele é hospedeiro
né, e carregam um vírus importante, né, que é o vírus RET-C, que causa a febre maculosa. Então, isso acontece principalmente na região sudeste e na região sul do país. Então, os grandes transmissores, os equinos, né, o boi, os bovinos, tanto no cachorro de casa, pode ser realmente aí um vetor, então tem a picada do carrapato. Sim, o carrapato, né? tem a foto dele, o carrapato acaba se infectando e transmitindo a doença para o humano. Agora, o pessoal, isso está acontecendo bastante na região dos nossos amigos de Campinas, agora aqui na cidade de Santos, isso é muito difícil, é mais em área rural, né, local de mata fechada, tá? Mais interiorzão. Mais interiorzão, tá. Isso. Aí ele pode transferir, então, ele pode picar o cachorro, ele pode picar um animal e esse animal transferir para o ser humano também. O animal não, para o carrapato. E o carrapato vai transmitir isso para o humano. Né? Tá. A partir do momento que você teve a picada, você pode ter um período, né, de em torno de 2 a 14 dias para começar a se iniciar os primeiros sinais e sintomas da doença. Agora, você aí de casa, realmente não vou gerar um pânico por causa do cachorrinho, do gatinho em casa, não é nada disso. Isso é o cachorro rural que está lá na mata, né, que realmente ele pode ter, né, a bactéria, não aqui, principalmente na Baixada Santista. E quais são esses sintomas da febre maculosa? Tá respondendo a pergunta anterior, se é uma doença infecto-contagiosa. Um humano não transmite para o outro, tá, Paulo? E sim, animal, carrapato, humano. Sintomas da febre maculosa. Aí é o problema, por quê? São sintomas parecidos com várias outras doenças, exemplo, leptospirose, mesmo uma gripe, mesmo a dengue. Então, o paciente ele pode começar a ter uma dor de cabeça, ele pode começar a ter febre elevada, dor articular. Qual é a doença que realmente não aparece isso, né? Principalmente exantema, manchas nas mãos, né, nas extremidades, nos pés. E quando se faz o exame, se dosa a sorologia, são exames demorados, Paulo, que pode demorar de 3 a 4 dias. E como é que é feito o diagnóstico de exclusão? Se o médico, até um conselho para a classe médica, né, para a classe aí da saúde, se tiver com dúvida em relação à exclusão de outras doenças, questionar o paciente. Você frequentou, né, nas últimas 2 semanas alguma área rural, alguma área de mata fechada? Então, se o paciente falar realmente estive, né, numa área que existe né, uma transmissão maior, você acaba fechando ou te ajudando bastante no diagnóstico. Ela se confunde um pouco com a dengue, né? Sim. Inclusive, a gente chama de cefaleia orbitária. Inclusive, um dos sinais e sintomas é a dor, né, em volta ou atrás dos olhos. É muito parecido mesmo com a dengue. E para quem contraiu essa doença, existe um tratamento? É perigosa? Porque as pessoas, depois que aconteceu essa doença em Campinas, teve alguns casos, começou um burburinho em cima desse assunto, dessa febre maculosa, né? O principal é o tempo, né, de se iniciar o tratamento, Paulo, de ter um diagnóstico correto. Então, se é uma doença que tem um poder de mortalidade alta, não tem. Tem paciente que não é tratado a tempo, tá? Então, os casos de Campinas, que apareceram em Campinas, acredita-se que se o casal teve uma vasculite, né, que é uma inflamação nos vasos, né, uma alteração de coagulação, aí lesão renal, lesão no fígado e assim por diante, o que levou a óbito. Mas não é comum acontecer isso. Não é a ideia que se tem hoje quando eu converso com um amigo ou um paciente, é que se eu tiver contato, né, com o carrapato ou com outra doença, eu vou morrer, eu vou ter o óbito familiar ou de um amigo. Não é assim, tá? Então, tive contato, eu vou imediatamente num serviço de pronto atendimento e tenho um antibiótico para se fazer o tratamento. Geralmente, o paciente ele toma 7 dias de antibiótico e acaba se tratando. Na minoria dos casos, pode ocorrer a internação, principalmente se sinais aí sugestivos, né, de gravidade. O paciente aí com anemia muito séria, né, sangramento, são sinais aí para ficar esperto. E como prevenir, né, o contato desse carrapato que causa essa doença? Existe uma prevenção até no próprio animal, até as pessoas? Existe sim. O animal é importante sempre estar em contato com o seu veterinário, lembrando que estamos falando para a maior parte da cidade do estado de São Paulo, não quero levar um pânico. Isso é mais, de novo, isso é mais em área rural, mais em mata fechada, tá? Aqui na Baixada ou em outras cidades, né, do interior, que não se tem esse acesso tão fácil, o pessoal vão ficar tranquilo. Então, como é que eu vou fazer para evitar a doença? Se eu vou fazer uma trilha, eu vou entrar numa mata fechada, até evitar entrar nesta mata fechada, mas sempre com uma bota, com um cano alto, calça, camisa com manga longa, de preferência, Paulo, uma camisa uma roupa clara, porque com a roupa clara, se você olhar, você consegue identificar o carrapato.
Se o carrapato entrou em contato, você visualizou o carrapato, jamais, Paulo, pegar e tirar ele com a mão, que o bichinho ele é tão pequenininho que às vezes eu posso esmagar ele e ele pode soltar o resíduo e eu vou me contaminar. Ou com uma luva ou uma pinça e retira o carrapato. Existe também que se passa repelente, não é tão eficaz porque não é um... Pode falar. Capivara tem algumas capivaras, no interior, né? Capivara também transmite? Sim, o boi, o cavalo, a capivara, alta transmissão naqueles lugares realmente relacionados a esse tipo de animal, né? Os animais silvestres. A gente não quer alarmar ninguém, é só porque como surgiu alguns casos, é bom a gente explicar para as pessoas, até para acalmar. Não é uma doença também que a pessoa vai morrer, mas sim é uma doença que, se ela pegar, tem tratamento. É lógico que ela vai passar por um processo que é como se fosse o da dengue, vamos dizer assim. Não é uma doença infecto-contagiosa, exemplo, Covid. Então, eu não vou passar para o outro, passar para o próximo, né? Então, aí eu já fico um pouquinho mais tranquilo. Você que tem o seu animal de estimação em casa, ele passa no veterinário, ele faz uso do medicamento dele correto, também problema nenhum. E lembrando novamente que é em área rural, pessoal. Uma doença que aparece às vezes, as regiões aí com maior incidência, realmente é o estado de São Paulo, o interior do estado de São Paulo, algumas regiões, algumas cidades da região sul do nosso país. Então, isso não se alastra para o país inteiro, né? Não é o meu animalzinho de estimação, eu que de repente moro em São Paulo, numa área urbana, né? Meu animal de estimação vai me passar esta doença. Não é desta forma, e sim áreas específicas, existe o tratamento, o que se solicita na dúvida, procure um médico. Ok. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e até a próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira vemos com outros temas aqui. A sua rede social? DR de Dr. Luiz Piovesani, inclusive deixamos aí o tema. Hoje foi a febre maculosa. Se vocês, de repente, algum outro tema, alguma dúvida que vocês tiverem, alguma doença, às vezes é importante, como fizemos hoje, até abrir o programa inteiro falando de uma doença específica, né? Sim. Você é de Ribeirão Preto, você é de Marília, você é aí de Campinas, toda a região da Baixada, mande. Qual é o tema que você quer na próxima semana? Aqui com o Dr. Luiz Piovesani. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Pessoal, beijo no coração de todos. Uma semana abençoada. Aliás, um final de semana, né? Solta a vinheta. Alô, doutor. A gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, hein? Não saia daí. O nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado, mas amanhã estarei de volta. E olha, um forte abraço a todos vocês. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.